Que a graça e a paz que flui do maravilhoso nome de Jesus esteja com você, esteja com a sua vida, aleluia. Eu fiquei maravilhado quando vi o meu irmão, amigo Eutimídio Júnior, dizendo que enquanto nós levantamos adoração a Deus, alguma coisa do céu é derramada na terra, e a palavra de Deus diz isso a nós. Em Lucas, no capítulo 2, alguns pastores estavam no campo pastoreando, e um anjo desceu do céu para comunicar a eles que o Salvador havia nascido. E a Bíblia diz que junto com esse anjo, uma multidão do exército celestial de anjos vieram juntos, e eles cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Enquanto a terra levanta adoração aos céus, os céus derramam aquilo que a humanidade mais precisa, que é paz no seu coração, que é paz na sua vida, paz na sua casa. Aleluia, querido. Glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra aos homens ao qual Ele concede o seu favor. Nunca se esqueça que o seu Deus é o príncipe da paz. É aquele que tem a paz nas suas mãos e disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Aleluia. O Senhor quer derramar paz, querido. Paz sobre a humanidade, paz sobre Bacabal, paz sobre esse ministério, paz sobre a sua casa, paz sobre a nossa vida. Nunca deixe de adorar. Dê adoração a Deus, levante adoração aos céus, e os céus vai derramar paz sobre a nossa vida. Aleluia, favor e graça sobre nós. É difícil para mim estar aqui nessa noite, em virtude das muitas emoções que estão tomando conta do meu coração. Pastor Willington e pastora Débora são amigos muito preciosos, assim como tantos discípulos que aqui conhecemos, como ele mesmo disse, ainda o Elan, e não o pastor Elan, em 2012, ali em São Luís, né? E vendo as fotos, né, da igreja de vocês, do crescimento, do avanço, eu vi que o pastor Joaquim tirou a placa, né, inaugurou a placa em 2013. 2013 foi o ano que ele foi em Castanhal também. Eu vi que o ano ali, 2013, estava tendo alguma inauguração. 2015, né? E eu vi ali na data, e eu vendo as singularidades, querido. Nós temos 13 anos de ministério, e vocês estão fazendo 12. Né? Quando nos conhecemos, eu tinha 2 filhas, hoje eu tenho 3. Os meninos já estão tudo aí crescido, né? Vi a Estezinha agora há pouco. Pastor Willington, né, tem marcas muito profundas na minha vida, no meu ministério, na nossa família. E eu quero dizer, meu amigo, que é uma honra estar aqui, é uma alegria. Eu fico realmente maravilhado com tudo que Deus tem feito através do teu ministério. Eu tive o privilégio de vir aqui quando ainda era do lado do Banco do Brasil, era isso? Do lado do Banco do Brasil. Tive o privilégio de vir aqui quando era apenas um terreno baldio. Praticamente não existia uma rua para chegar aqui. Tive a oportunidade de vir aqui quando começou a se levantar as paredes. Retorno agora muito impactado com o que Deus tem feito através de vocês. Podem ter certeza que eu saio daqui inspirado, encorajado, abençoado pela vida de vocês. Bacabal mudou, Bacabal cresceu, Bacabal prosperou, e muito dessa prosperidade tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua família, tem a ver com a igreja do Senhor. Verdadeiramente, pastor Willington, enquanto eu estava ali no banco orando, eu sentia claramente o Espírito Santo falar comigo. Essa comunidade, a comunidade cristã de Bacabal, ela tem marcado essa cidade. Ela tem contribuído para mudar a história dessa cidade. Talvez você não consiga ver com clareza, talvez você nem consiga perceber a grandeza, porque você está aqui convivendo no dia a dia, mas eu que tenho a oportunidade de vir um momento ou outro, eu realmente sou muito ministrado
por aquilo que Deus tem feito nessa cidade, através da sua vida. Obrigado, pastor Willton, pelo convite, pela confiança, pela recepção, pela generosidade, pelo acolhimento e, acima de tudo, obrigado por sua amizade, obrigado por seus ouvidos, obrigado por seu coração. Eu queria te pedir que você desse um forte aplauso pela vida dos seus pastores, pastor Willton e pastora Débora. Louvado seja Deus. Não poderia deixar de registrar também a presença de alguns preciosos discípulos, né? Queria que eles ficassem em pé. Vieram de Castanhal para estar conosco na noite de hoje. Somos uma pequena caravana de 8 pessoas, meus irmãos. Discípulos muito queridos, né? Sempre procuram estar presente aonde quer que a gente esteja. E eu me sinto muito honrado sempre pela vida de vocês. Obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe. Traga um abraço muito caloroso do pastor Joaquim Neto. Alguém conhece o pastor Joaquim Neto? Estive viajando com ele recentemente e ele disse: quando estiver em Bacabal, leve meu abraço ao Willton, a Débora, leve o meu abraço àquela igreja e eu vou logo te preparar, filho. Você vai se surpreender com o que Deus está fazendo naquele lugar. Eu confesso, como diz a rainha de Sabá, é muito além do que eu imaginei. É realmente coisas grandes, aleluia. E eu trago um abraço dele, a bênção dele. Ele ama muito essa igreja e esse ministério. Queridos, a nomenclatura dessa conferência não poderia ser mais oportuna. Conferência altamente. Diga comigo, altamente. Ou seja, mente nas alturas, mente elevada, padrões superiores. Eu digo isso porque um dos maiores desafios de todo cristão é justamente esse. Como muito profetizou o Eutimídio também, que Deus está levando a sua igreja a lugares mais altos, não só você, não só a igreja em Bacabal, no Maranhão, no Brasil, mas a sua igreja como um todo. Porque o desafio maior do cristão é deixar de pensar como um homem natural e passar a pensar como um homem espiritual. Aleluia! A Bíblia diz a nós em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1 o seguinte, Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim, a minha tradução é a Nova Versão Internacional, NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, ter uma mente elevada é um convite a todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus. É um convite a todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Quem entregou sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão e diga graças a Deus. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês tiveram uma experiência com Cristo, já que vocês entregaram a vida de vocês a Cristo, deixa eu dizer algo a vocês, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Você não pode parar apenas na sua entrega, na sua aliança, mas eu e você devemos procurar o quê? Procurar as coisas agora que são do alto, as coisas que são elevadas, as coisas do céu. Diz a Bíblia que nós devemos manter o nosso pensamento agora, a partir do nosso encontro com Jesus, nas coisas que são lá de cima, e não mais nas coisas terrenas. Aleluia! Pois agora nós morremos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você, a partir de Cristo,
você não é uma pessoa comum. Você não é mais um em meio à multidão. Aleluia! A vida de Deus dentro de você. O Senhor colocou dentro de ti uma fonte, diz a Bíblia, que jorraria para a vida eterna. A Bíblia diz, querido, que aonde nós colocasse a planta dos nossos pés, Deus nos daria por herança. Aonde as nossas mãos tocasse, seria abençoado. Sabe o que eu entendo com isso? Você não é qualquer pessoa, você não é comum, você não é mais um cidadão da terra somente, você é um cidadão do céu agora. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você não tem mais que estar procurando, sabe, nesse ambiente de vivência natural, mas agora eu devo procurar as coisas do alto, eu devo manter os meus pensamentos nas coisas do alto, porque Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia! O Deus que você serve, só para você lembrar, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não há limites para o nosso Deus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? Você percebe que uma alta mente não vem no piloto automático. Uma alta mente, ela não acontece porque eu me converti, não. Ela precisa ser procurada. Ela precisa ser trabalhada. Eu preciso, sabe, me esforçar para descobrir essa mente que está à minha disposição. Nós não somos um ajuntamento qualquer de pessoas. Não somos uma associação, tão somente uma instituição. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Nós somos o projeto mais poderoso da humanidade, mais poderoso do universo. Nenhum outro projeto trata da eternidade e da alma do ser humano. Muitos reis vieram e já se foram. Impérios se levantaram e sucumbiram. Mas o rei que nós servimos, o trono dele permanecerá eternamente. Empresas abriram e fecharam, instituições surgiram e sumiram, mas a sua igreja, ele diz: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Não somos um projeto qualquer, não somos um projeto comum, aleluia! Deus está nos desafiando a não diminuí-lo, a não minimizá-lo, mas está nos desafiando a crescer, a elevar a nossa mente, a ampliar a nossa visão, a expandir o nosso coração, a perceber a grandeza, a altura, a profundidade, a largura, a extensão do nosso Deus Todo-Poderoso. Há uma candeia acesa nesse lugar. Como disse a pastora Débora, são dias de experiências com Deus. São dias de viver no sobrenatural com o Senhor. São dias de sair daqui não da mesma forma que entrou, mas marcados pela palavra, marcados pela presença, marcados pela unção do Senhor. A unção de Deus está aqui na casa, a unção de Deus está aqui nesse lugar. E o propósito da unção de Deus é quebrar grilhões, é quebrar mentiras, é desfazer sofismas, é derrubar muros, é dar autoridade, é derramar graça. Aleluia! Segunda Coríntios capítulo 10. E o verso de número 3 diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Nós vivemos como homens,
mas nós não lutamos como homens, nós não nos movemos como homens. Ei, querido, a comunidade cristã de Bacabal não é coisa de homem, essa obra não é coisa de homem, porque o homem faz aquilo que ele consegue explicar, mas o que Deus tem feito nesse ministério ao longo de 12 anos é inexplicável. Parecem ser homens comuns, mas que têm armas poderosas para derrubar os muros, para quebrar as correntes, para aplanar os caminhos. Aleluia. Eu tenho dito isso lá na nossa comunidade em Castanhal. Talvez não precisamos de mais conhecimento, de mais pregação. Tem muita gente falando tantas coisas, nós precisamos de uma experiência com Deus. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. Só vamos vencer, só vamos atravessar esses dias se estivermos na presença do Senhor. Dias de agressividade aos nossos valores, dias de confronto, o pecado, o mundo, a moralidade, um ataque feroz, sagaz aos princípios, aos valores. Mas tudo bem, podem vir, eu vivo como homem, mas eu não luto como homem. As armas que nós temos, elas são poderosas em Deus, elas vão quebrar essas correntes, essas algemas. Aleluia! Deus está aguçando a nossa fé. Deus está nos tirando dessa zona de naturalidade, de passividade, de apatia, de conformismo. Eia! Você não é comum. A Bíblia diz que Ele faz dos seus ministros como labareda de fogo. Fogo de Deus dentro de você, vida de Deus dentro de você. Já não é você quem deve viver, mas é Cristo que tem que viver em você. A vida que vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Olhe para as suas mãos, há poder de Deus nas suas mãos. As suas mãos não são comuns, né? Tem unção para cadeias quebrar, para curar, para libertar. Você vive como homem, mas você não deve lutar como homem. Ei, aleluia, você não. Outros podem lutar como homem, você não. Uns podem confiar nos carros, nos cavalos, nos homens, na força do seu braço. Nós faremos menção ao nome do nosso Deus. Tem uma fonte aqui, e a fonte está jorrando. Ei! Tem água para o sedento, tem pão para o faminto, aleluia. A mesa está posta, o banquete está aqui. Ei, coma, beba, é de graça a água da vida, é água para você. Enquanto adoramos, a terra levanta adoração, e o céu libera favor, libera graça, libera paz. Levantamos, aleluia. Quanta conexão espiritual com tudo, cada devocional, cada palavra. Sei, você não vai sair daqui desses dias da mesma forma. Está havendo uma mudança, uma transformação, aleluia. O homem de branco está passando na casa, Jesus está cruzando no teu caminho. Ei, extraia poder do Senhor, toque
nas orlas da sua veste, extraia poder do Senhor, extraia virtude do Senhor. Vamos para lugares mais elevados, vamos de altamente agora, de mente elevada, aleluia! Eu não consigo me adaptar com o natural. Eu não consigo me envolver com a mesmice. Eu não consigo ver um irmão em Cristo que desconhece o que tem, o que carrega. Não somos cauda, querido. Somos cabeça. Somos governo sobre a terra. Nós conhecemos exaustivamente a história dos nossos irmãos que saíram do Egito, mas a mente deles não conseguiu acompanhar a transição. Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Quem disse isso foram os irmãos, os nossos irmãos, que viram o poder de Deus descer sobre o Egito, que viram as 10 pragas acontecendo no Egito. Eles viram o sobrenatural. Eles foram libertos daquele cativeiro. Eles viram o mar se abrir para eles passar. Eles viram o mar se fechar para engolir os inimigos de Deus. Eles viram tantas coisas. A vida deles estava exposta ao sobrenatural, mas a mente deles ainda era uma mente terrena. Porque nos tirou do Egito. Seria melhor estar no Egito. Seria melhor ter ficado lá. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. Eu não sei quantas experiências você já viveu em Deus. Eu não sei o que você já viu no Senhor. Mas uma coisa eu sei: Deus ainda tem mais para derramar. Deus é uma fonte inesgotável de vida, de graça, de favor, de renovo. Ei, querido, Deus tem mais para derramar. Não se canse de Deus, não se fadigue de Deus, não se levante para dizer: eu já vi tudo, eu já ouvi tudo. Ei, a Bíblia continua dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Quem ama o Senhor aqui, levante suas mãos e diga glória a Deus. Diga: eu te amo, Senhor, eu te amo. Ei! Ainda tem tanto, querido, tanto para ser derramado. Eu tenho 16 anos de fé, e eu já vi muita coisa, já ouvi tantas outras, já testemunhei do sobrenatural. Mas eu continuo dizendo: Senhor, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, e detalhe, só vai receber quem pedir. Porta só vai se abrir para quem bater, aleluia. A resposta só vem para quem clamar, aleluia. Eu vivo como homem, mas eu luto com as armas que vêm do céu. Deus tem mais para derramar, querido. Eu insisto, querido, você não é comum. Você não é qualquer pessoa. Existe uma graça a ser explorada. Uma graça para esse tempo, uma graça para essa geração, uma nova faceta de Deus, um liberar novo da multiforme graça do Senhor. Pastor, eu estou cansado, eu sei, a gente cansa, mas quem cansa não para.
Alguns dizem que quem cansa, descansa. E eu digo, quem cansa tem que esperar no Senhor. Porque no Senhor nós renovaremos as nossas forças e voaremos alto como águias. Correremos e não se cansaremos. Ei, aleluia. Diga para quem está do seu lado, meu irmão. Diga, eu não sei você. Diga, mas eu creio. Diga, e eu quero. Aleluia. Diga, eu creio e eu quero. Amém? Se você crê que levante suas mãos, dê um forte aplauso e levante glórias e aleluia. Eu levanto um aleluia ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Paulo insiste conosco. E essa palavra é tão conhecida, mas não poderia ser mais atual. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Você percebe que é um degrau. Não me amoldar ao padrão deste mundo. Eu não posso me acostumar com o mundo. Eu não posso me acostumar com as notícias. Eu não posso me acostumar com a degradação dos valores. Eu não posso me conformar com o que está acontecendo. O que fazemos, pastor? Vamos buscar uma transformação que vem de uma mente renovada, de uma alta mente, de uma mente que vai ser capaz de experimentar e de testemunhar a outros a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas dizem, e conversávamos sobre isso, é difícil servir a Deus. Eu discordo dessa afirmação. Talvez o que falta é conhecermos um pouco mais ao Deus que servimos. Porque Ele mesmo diz, os meus mandamentos não são pesados. Não é pesado servir a Deus. Eu tenho uma máxima comigo onde eu digo, Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não servi-lo. Digo isso porque sei aonde eu estava, sei quem eu era, sei o que eu fazia, sei como eu lutava, sei o que eu tinha. Só que eu encontrei a pérola de grande valor. Eu encontrei o tesouro oculto no campo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo, não é quem está na célula, quem está no serviço, quem está na congregação, é quem está em Cristo, quem está no Senhor. Coisas velhas se passam, e tudo, diga comigo, tudo, diga tudo, se faz novo. Leia o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente, dirá, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Ei, existe um lugar, querido, existe um lugar onde nós devemos estar, aleluia. Somente uma mente renovada testemunhará da grandeza desse Deus que servimos. Tem um texto na palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração, 2 Reis, capítulo 6. E que para mim me mostra claramente um homem com uma mente elevada, com uma alta mente, e o outro com uma mente terrena. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar.
Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Diga comigo, o homem de Deus não era um homem comum, aleluia. Era um homem. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria. Convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, nenhum de nós. Eles vivem como homens, mas eles não lutam como homens. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Quantos estão aqui comigo? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E todas as vezes que ele montava uma emboscada, existia um profeta em Israel chamado Eliseu, que entregava ao rei de Israel todas as emboscadas que estavam sendo trabalhadas contra ele. E aí eu começo a lembrar de tantas coisas que a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa peleja não terás que pelejar, porque o Senhor pelejará por você. O inimigo virá contra ti por um caminho, mas por 7 terá que fugir de ti, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Tinha um homem de Deus em Israel, aleluia. Tem muito homem de Deus em Bacabal, tem muita mulher de Deus em Bacabal. Tem muita vida de Deus saltando aqui, ó. Surgindo muita vida de Deus. Noite de ativação, Deus está ativando você. Ei, não tenha vergonha de orar: Senhor, aumenta a minha fé. Ele vai aumentar a tua fé. Ele vai te projetar para o lugar que Ele te criou para estar, para lugares elevados, para estar com uma alta mente, aleluia. O rei que lutava de maneira humana cercou a cidade. E no verso 15 diz que o servo do homem de Deus, não era o homem de Deus, era o que estava servindo o homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Exclamação, tensão, preocupação, desespero. O profeta respondeu: não tenha medo. Oh, aleluia. Quem tem uma alta mente sempre tem uma palavra de bênção, uma palavra de Deus. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Existem anjos de Deus, querido, à tua volta. A Bíblia diz que aos seus anjos Ele daria ordens para cuidar de você, para pelejar por você. Ei, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, aleluia. Eu não quero que você saia daqui exclamando, preocupado, diante de toda e qualquer situação. Ah, e agora? O que faremos? Meu Senhor, o que faremos? Eu digo a você o que diz a palavra: quem tem uma alta mente diz: não tenha medo, fique tranquilo. Aquele que está conosco é maior, aqueles que estão conosco são maiores, o exército que está à tua disposição é maior. Pedro tentando defender Jesus no Getsêmani, Jesus falando: ei Pedro, fica tranquilo, tem legiões de anjos à minha disposição. Se eu pedir ao meu Pai, Ele vai enviar, aleluia.
Comece a fechar os seus olhos naturais e abrir os seus olhos espirituais e abrir a sua visão. Você não está sozinho, você não é órfão, você não está abandonado. Ei, você tem o Espírito de Jesus habitando em você. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Aleluia. Ei, aleluia. A Bíblia diz que por onde Jesus andou, Ele fez o bem, Ele curou as pessoas, Ele realizou sinais, maravilhas. Ei, a Bíblia diz que aquele que está no Senhor deve andar como Ele andou. Ei, não é para andar uma vida comum, amém? Você não foi chamado para andar uma vida natural. Agora eu tenho que procurar as coisas do alto. Eu tenho que manter a minha mente nas coisas do alto. Por quê? Porque eu vivo no natural. Eu tenho boletos para pagar. Eu olho para pessoas. Eu tenho sensações, sentimentos, reações. Então eu vivo no natural, e o natural quer me naturalizar, aleluia. Mas você não é mais um homem natural. A sua luta não é mais contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os seres humanos. Ei, a nossa luta está num patamar mais elevado. É contra principado, potestade, sabe, contra as hostes do mal. Pastor, eu tenho medo. Não tenha medo. Ele te deu poder, Ele te deu autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai te fazer mal. Se é para aplaudir, meu irmão, vamos aplaudir com alegria, com intensidade, com vigor. Eu estou fazendo, foi o que o teu pastor falando em línguas disse. Eu sou Deus em todo o tempo sobre essa casa. Clamem para mim, busquem a minha face. Eu quero fazer muito, muito além do que vocês imaginam. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olhem para mim. Olhem para mim, adorem a mim. Feche a sua boca para o negativo. Abre a sua boca para profetizar. Eu sou por você, eu sou com você. Eu vou fazer através de você. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Eu profetizo uma graça renovada sobre a sua vida. Eu profetizo um óleo fresco. Eu profetizo uma nova unção. Eu profetizo fogo, 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 fogo de Deus sobre você. Receba! Meu Deus! Coloque como prioridade elevar a sua mente para as coisas do alto. É na mente que começam os pensamentos. Os pensamentos viram sentimentos. Os sentimentos se transformam em palavras. E as palavras se tornam uma realidade. Deus estava falando aqui agora. Palavras. Provérbios diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Comece a imaginar coisas grandes.
Comece a imaginar coisas poderosas. Pastor, é só um vale de ossos secos. Vamos começar a profetizar então. Vamos começar a declarar. Declare sobre o seu casamento. Declare sobre a sua saúde. Declare sobre seus filhos. Declare sobre sua célula, sobre seu ministério. Declare, abra sua boca e declare. Pensamentos viram sentimentos, sentimentos viram palavras, e palavras se tornam realidade. Gênesis 1, disse Deus: haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Haja luminares e houve luminares. Encha-se a terra de animais, encha-se o mar de peixes. E a Bíblia diz que assim foi. Palavra. Uma mente elevada pensa nas coisas do alto e libera palavras de bênção. Romanos 4, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Não se esqueça disso. Isso não é uma história, não é uma fantasia. Isso é a verdade do Evangelho comunicada a nós. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa igreja foi chamada, esse lugar foi chamado. Não existia nada aqui. Foi profetizado, foi declarado. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Como você usá-la, o fruto está nas tuas mãos, você decide. Quem está comigo aqui, aleluia? Freie sua língua, não murmure, não reclame, não libere palavras negativas, não dê decreto de falência na sua empresa, não dê decreto de falência no seu casamento, não diga que não dá mais, que você não aguenta, não diga que não, profetize. Há poder na palavra. Há poder na liberdade. Pensamentos medíocres são colocados de lado. Vamos elevar o pensamento. Vamos chamar à existência o que não existe ainda, como se já existisse. Eu quero finalizar lendo com você Efésios capítulo 3, verso 20. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Aleluia. Olhe para mim, por favor. Aquele está falando do seu Deus, do seu Senhor, do seu Jesus. É capaz de fazer infinitamente mais. Por mais elevada que seja a tua mente, por mais elevado que seja o teu pensamento, o teu Deus ainda continua sendo capaz de fazer infinitamente mais. Deus é poderoso, sim ou não? Deus é grande, sim ou não? Agora, sabe como Ele pode fazer tudo isso? Segundo o poder que em nós opera. Em outras palavras, segundo a fé de cada um de nós. Talvez por isso você vê Deus fazendo coisas maiores na vida de um, menores na vida do outro. Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem mais. Deus tem filhos que o acreditam mais. Ei, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa falta de fé ofende mais a Deus do que o nosso pecado. Porque para o nosso pecado tem o sangue de Jesus derramado na cruz para perdoar. Mas a nossa falta de fé está dizendo: Deus, eu acredito que Tu não pode resolver isso. Não, Tu não é tão poderoso, Tu não pode mudar essa situação. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus.